Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Essa é a nona aula de Excel e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês a função soma-c. Bom, antes de mais nada, só gostaria de divulgar o nosso blog. Então, o endereço é www.informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Sendo que nesse nosso blog aqui a gente tem diversos cursos online, todos grande maioria deles em desenvolvimento, e sou eu e a Verônica responsável de fazer esse blog. Claro, tem muito mais coisa, tá, gente? Dicionário IE, IE Responde, então vale a pena conferir. Download, motivação, curiosidade, notícia, então tem várias coisas aí. Bom, mas vamos lá ao que interessa. Eu tô com uma tabela semi-pronta aqui. Primeiro, só dar uma explicada rápida na tabela para a gente poder usar a função soma-c. Então, olha só, na nossa tabela aqui a gente tem uma coluna aqui de meses, onde tem aqui o mês de janeiro, fevereiro, março. Tem os estados, serviço, o técnico, a pessoa responsável e a despesa. Então, o que eu quero dizer? Que no mês de janeiro, no estado do Rio de Janeiro, teve um serviço lá de suporte feito pelo Diogo Souza, e ele gastou 680. Bom, eu quero fazer um balanço da despesa. Então eu coloquei aqui do lado, aqui, ó. Só vou aproveitar para mesclar aqui, ó. Só aproveitar aqui também, ó. Selecionei. Só vou colocar uma borda aqui, ó. Aí, ó. Então, eu quero saber, então, a princípio, sem usar a função soma-c, eu quero saber o total das despesas. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho o total de todos os meses aqui, de todos os serviços feitos por todos os técnicos. Então, se eu colocar aqui, ó, igual soma, que a gente já aprendeu, selecionar o intervalo inteiro, ó, cliquei, segurei, arrastei e fechar aqui, ó, e dar um enter, ele mostra para mim, então, a despesa total feito pelos meses de janeiro, fevereiro e março. Bom, só que é o seguinte, usando a função soma-c, que é uma função, um somador condicional, então aproveitando que mostrando a apostila aqui, ó, só ver aqui, soma, média, máximo, mínimo, C, arred, marred, essas funções todas, lógicas, funções todas, já mostrei para vocês, tá, gente? Conte valor, conte num, conte C, soma-c aqui, ó. Então, antes de mais nada, ó, soma um intervalo de células, porém você define um critério para ser somado. Somador condicional. E a síntese dele, a forma de usar ele é o seguinte: soma C, A parênteses, igual soma C, A parênteses, intervalo de comparação, tá? Depois vem o critério, ou seja, é o que você quer pegar desse intervalo, e finalmente o terceiro parâmetro aqui seria o intervalo a ser somado. Então, só arrumando aqui, ser somado. Ou seja, você seleciona um intervalo, desse intervalo você passa o parâmetro e depois você fala qual é o intervalo que você quer ser somado. Mostrando na prática fica bem mais fácil. Então, olha só. Eu já coloquei aqui, ó, suporte. Então, eu quero saber as despesas que eu tenho com cada serviço. Pode ver que eu tenho serviço de suporte, implantação, manutenção, assessoria e treinamento. Então são esses serviços. Quero saber quanto que eu gastei de suporte, quanto que eu gastei de manutenção, sem ver como um todo, porque o soma, ele somou todos as despesas. Então eu quero saber somente suporte. Então, antes de mais nada, só para me deixar claro, eu poderia vir aqui e escrever suporte, mas eu fiz de forma diferente, tá? Eu coloquei, ó, igual, e dei um clique aqui, ó, nessa célula que não está escrito suporte, ó, e dou um enter e ele traz para mim a palavra suporte. Então eu vou fazer assim, ó, igual, soma-c, a parênteses. Então analise aqui para vocês verem, ó. Primeira coisa que ele pede, eu tenho três parâmetros, ó, intervalo, critério e intervalo só. Nesse intervalo aqui, eu vou selecionar esse intervalo todo aqui, ó. Por quê? É desse intervalo aqui de células onde que eu quero que ele pegue somente a palavra suporte. Então, ele vai ter que pegar esse daqui, ó, esse suporte aqui, ó. Então, selecionei o intervalo. Ponto. Agora o segundo critério, agora o segundo parâmetro é o critério. Então, eu vou aproveitar para dar um clique nessa célula aqui, onde está escrita a palavra suporte, ó. Ponto e vírgula. Qual que é a célula, qual que é o intervalo que eu quero que ele some? Então, eu quero que ele venha. Eu quero que o Excel analise para mim desse intervalo somente onde tem suporte,
tá? E some para mim. Então o terceiro intervalo aqui, ó, então os números meus aqui, os valores, tá? Fecha, dou um enter, ó. Pode ver que ele trouxe para mim aqui, ó. Se eu analisar, ó, 680 mais o outro suporte aqui, ó, 650 aqui, tá? Bom, vamos fazer para manutenção, para implementação. A mesma coisa, ó, igual soma C a parênteses. Então, o primeiro intervalo é um intervalo onde que eu vou achar o critério. Então, esse intervalo aqui, ó. Desse intervalo, o que, que eu quero analisar agora? A palavra implantação. Dou um clique nela aqui, ó, ponto e vírgula, e finalmente o intervalo a se somar. Então, que é esse daqui, ó. Dou fecho parênteses, dou enter e ele soma para mim, tá? Pode ver que todos eles, ó, pode ver que eu coloquei igual a C5. Se eu olhar aqui, ó, C5, que é manutenção. Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de pegar a posição da célula igual eu fiz lá, ó, porque eu fiz assim, ó, igual, é igual e dei um clique aqui, ó, no manutenção aqui, ó. E ele trouxe para mim aqui manutenção. Só que ao invés de pegar a célula, vou digitar aqui, ó, do jeito que tá escrito lá, tá, ó, manutenção. Só que agora aqui eu escrevi, tá? Então olha só, igual soma C a parênteses. Então vou desse intervalo aqui, ponto e vírgula. Então, ao invés de pegar essa célula aqui, ó, igual a gente vai fazer aqui, ó, vou fazer e depois faço para mostrar para vocês, tá? E pego o intervalo da soma, ó. Fecha parênteses, dou um enter. Ele trouxe. Só que ao invés de trazer essa célula, eu vou fazer assim, ó. Igual, soma C, peguei o intervalo, ponto e vírgula. Eu posso, se eu quiser, digitar a palavra manutenção. Só que se eu tiver que digitar um texto, eu vou ter que trazer entre aspas. Então, abrir aspas aqui, ó. Vou digitar do jeito que tá lá, ó. Manutenção. Fechei a aspa, então o critério meu vai ser aqui, a palavra manutenção, ponto e vírgula, e desse intervalo que vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Só que a diferença agora é que eu digitei na fórmula a palavra manutenção. Aí, ó, pode ver que ele trouxe, tá? Igual, aqui é para assessoria agora, soma C, desse intervalo de célula, o critério vai ser o quê? Vou aproveitar para digitar também, ó. Assessoria. Só que eu vou digitar errado, que é assessoria. Fechei aspas, ponto e vírgula e vou pedir para ele somar. Fecho aspas, dou um enter, pode ver que ele trouxe zero. Por quê? Porque se eu der um duplo clique, ó, ele está analisando. Desse intervalo aqui que eu selecionei, existe a palavra assessoria? Não existe a palavra assessoria, existe a palavra assessoria. Então, não teve como ele somar nada. Agora, se eu mudar aqui para A e der um enter, ele traz o resultado para mim, tá? E finalmente, aqui, ó, igual soma C, a parênteses, desse intervalo, ponto e vírgula, eu quero que ele traga para mim, o critério vai ser a palavra treinamento, ponto e vírgula, e mando somar aqui, ó, que é esse intervalo nosso aqui, ó. Bom, só para provar, se eu colocar aqui, ó, igual soma, e selecionar aqui, ó, suporte, implantação, manutenção, assessoria, treinamento, e fechar aspas, vai ter que dar o mesmo, esse valor é o mesmo que esse daqui, tá? Essa é a forma de usar a função soma C, sendo que eu poderia, por exemplo, se eu quisesse analisar a despesa que eu tive no mês de janeiro, no mês de fevereiro, de março, só para ter um balanço, para saber qual desses meses que eu gastei mais. Então, por exemplo, vamos lá, ó, igual, vou trazer aqui o janeiro, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, igual, vou trazer o fevereiro aqui, ó. Igual, e vou trazer o março aqui, ó. Tá? Então, aproveitando só para formatar aqui, ó, só para deixar do mesmo padrão, eu quero saber os gastos que eu tive em março, em janeiro. Então vou lá, igual soma C, a parênteses, o intervalo meu vai ser aonde está justamente os meses, ó. Selecionei todos os meses aqui, ponto e vírgula, o critério vai ser janeiro, ponto e vírgula, o intervalo da soma vai ser o intervalo das despesas aqui, ó, ponto e vírgula. Dou um enter, então eu sei que no mês de janeiro eu tive essa despesa aqui. Para o mês de fevereiro, dou igual, soma C, a parênteses, seleciono esse intervalo de célula aqui, ponto e vírgula,
que eu quero que você... Qual o critério? Fevereiro. Então, desse intervalo, eu quero que pegue somente os fevereiro. Ponto e vírgula. E aqui que eu quero que seja somado. Ó. Fecha, dou Enter. E, finalmente, ó, igual, soma C, abre parênteses, desse intervalo, ponto e vírgula. Eu quero que ele pegue o março, ponto e vírgula, e some aqui pra mim. Tá, ó. Fecha, dou Enter. Tá aí, ó. O mês de janeiro teve 8.770 no mês de despesa, no mês de fevereiro 6.200 e no mês de março 3.360. Só lembrando uma coisa, a gente fez manualmente. Como eu estou usando aqui, ó, posição de célula, não a palavra, eu poderia simplesmente clicar, segurar, arrastar, ó. Então, o que eu estou fazendo, ó? Fiz só primeiro, apaguei outros dois aqui, ó. O de janeiro está calculado. Então, só dá um clique, ó. Desse intervalo, ele vai pegar o que está escrito nessa célula e vai somar aqui, ó. Então, se eu der selecionar, clicar, segurar, arrastar, ó, ele traz o resultado para mim certinho. Mas por que funcionou? Funcionou porque ao invés, no critério aqui, ó, que é o segundo parâmetro aqui, ó. Aqui no critério, ao invés de digitar a palavra janeiro, eu trouxe a posição de célula. Então ele vem fazendo a cópia de célula aí, tá? Então para isso, ó, simplesmente fiz o primeiro, coloquei o ponteiro do mouse na alça aqui, ó, transformando em cruzinha, cliquei, segurei e arrastei, tá? Bom, com essa função soma C, só para a gente poder terminar, então, com essa função soma C, dá para você saber quais os técnicos que teve mais despesa. Então, poderia analisar quais deles aqui gastou mais ou quem gastou menos. Então, em suma, a função soma C é uma função um somador condicional, onde que você, ao invés de trazer como um todo, eu sei que a despesa total foi 18.330, mas eu consigo analisar por partes aqui, ó, qual serviço teve mais despesa, quais os meses teve mais despesa. Se eu quisesse, qual técnico teve mais despesa, qual estado teve mais despesa. Então dá para fazer muita coisa com essa função C, tá, gente? Então até a próxima videoaula, e só lembrando que essas videoaulas e outras videoaulas pode ser encontrado no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Então até a próxima videoaula. Tchau.